mostrar um pouco o capô aqui, ó. Observe que essa tinta escura aqui é um pó de preto que eu apliquei em cima da massa plástica para fazer o mesmo processo que eu estou fazendo lá na tampa, ou seja, para corrigir a massa plástica, tá? Esse processo aqui é uma técnica de pintura. Olha a porta, ó, paralama, como eu já mostrei, o paralama está condenado, não teve salvação para esse paralama porque é uma lata muito fina. Então, voltando a falar sobre esse pozinho preto aqui, a exemplo do Prime, é que eu vou te dar um exemplo. A perua aqui tá lixada, mas esse pó preto tem vários vídeos aí que eu mostro, né? E várias pessoas que mexem nessa área de funilaria mostra também, né? Na área de funilaria e pintura, que é um preto para correção de defeito, tá? Ou seja, ele tem um nome de controle de lixamento. Na década de 90 existia um pó, que era parecer um pó de carvão, que vendia num pote. E tinha uma esponjinha onde você aplicava o Prime. Depois que o Prime estava seco, você passava aquela esponja com aquele pó preto, para daí poder lixar o Prime e achar possíveis defeitos na lata. Tem um defeito, ó. Tem vários, ó. Então, galera, imagine que essa peça poderia ser qualquer cor, que dá na mesma praticamente, mas no caso do prata ainda é pior, porque esse carro depois de pintado ele aparece tudo. É muito barulho aqui para filmar, cara. Não há nada pior para se preparar, não é que é pior, é mais difícil do que uma cor prata ou um dourado, essas cores assim muito claras, né? Então é muito complicado, né, galera? Então, galera, eu quero dizer o seguinte: por que que eu tô explicando sobre esse controle de lixamento de novo? Porque aqui eu tô usando esse controle não em cima do Prime, mas em cima da massa plástica, tá? Então, só para concluir esse raciocínio, eu aprendi essa técnica aqui no Prime na década de 90. Porém, na massa plástica, eu só fui aplicar essa técnica a partir de 2000, tá? Um restaurador que eu vi restaurando uma van dos anos 40. Então ele passava a massa plástica, lixava. Primeiro ele passava o controle com qualquer cor. Isso não precisa ser preto, galera. Pode ser azul, pode ser vermelho, tá? Inclusive eu faço aí tudo quanto é resto de tinta que você tiver, você pode fazer isso em cima do Prime e também em cima da massa plástica, tá? Que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso na massa plástica, né? Sobre esse controle do lixamento na massa plástica. Tá vendo aqui, ó? Que tem uma massa plástica, ó. Tá vendo como ele fica? Então você vai lixar e você vai encontrar possíveis defeitos de amassado, como aqui, poros, riscos, etc. Tá vendo? Lembrando, galera, um lembrete aqui, lembrando que essa peça era lixo, tá? Essa peça era lixo. Eu trabalho com perfil de cliente que é cliente de pouco dinheiro, tá? Essa é a realidade nossa, né? Da maioria dos brasileiros, né? Então a gente trabalha com gente de grana curta, né? Orçamento limitado, para lá de limitado. Então nós fazemos algumas coisas aqui que poucos lugares fazem. Na sua grande maioria quem faz isso é as oficinas pequenas, né? E eu não fujo a regra, porque em termos de tamanho eu sou minúsculo aqui, eu trabalho numa garagem, como vocês sabem. E a gente tem que se sujeitar
se quiser pegar o cliente, a fazer coisas que normalmente a gente não faria numa oficina grande. Numa oficina grande essas peças iam tudo pro lixo. E essa tampa, e esse para-choque, esse assoalho. Então o que acontece? Um carro desse, vamos dizer que ele gira em torno de 15 mil, vamos pôr um preço aí alto, porque esse carro aqui, ele, como a maioria dos carros usados, eles subiram muito de preço, né? Então vamos pôr aí, 15 mil. Esse serviço aqui numa oficina grande, ele passaria dos 7 mil reais facinho, tá? 7, 8 mil, lembrando que quando o vistoriador vem e faz a primeira vistoria no carro, ele tem que voltar para fazer uma correção desse orçamento depois, tá? Porque o que acontece? O cara tá vendo o carro montado, ele não vê o carro desmontado. Depois que o funileiro ou o montador desmonta o carro, vai aparecer com certeza muito mais coisas para ser reparada ou trocada, certo? Então quer dizer, o primeiro orçamento nunca é o orçamento definitivo. Por isso que as companhias de seguro, quando tem um orçamento inicial de 50% do valor do veículo, ele vai dar perca total, porque esse orçamento ele vai normalmente passar dos 50%. E aí não compensa, né? As companhias brasileiras, eu não sei se lá fora é assim, mas as brasileiras, elas têm esse perfil de trabalho que, ultrapassando um valor de 50% do veículo, eles dão perca total, sinistro total, e aí ele paga o carro para o cliente e aquele sinistro vai parar num leilão. Se for um sinistro recuperável, o carro vai ser vendido e vai voltar a andar talvez. E se for um sinistro total mesmo, às vezes ele vira sucata, somente prestando para reaproveitar peças. E acabam indo parar, na grande maioria, em ferros velhos, né? Então é assim, deu para entender nessa parte, né? Orçamento acima de 50%, perca total, sinistro total, certo? A companhia paga outro carro. No caso de quem não tem seguro, que é a grande maioria dos meus clientes, tá? Eu trabalho com cliente que tem seguro, porém eu não presto serviço para seguro, tá? Primeiro, eu não tenho espaço. Segundo, eu não gosto de trabalhar para seguro, porque você, muitas das vezes, para pessoas que têm pequenas oficinas, é uma grande ilusão. Para quem que compensa trabalhar? Tem tanta oficina que trabalha com seguro? Tem. A maioria das oficinas maiores, né, média, oficinas de médios a grande, elas trabalham com seguro. Por quê? Porque acaba que uma coisa compensa a outra. O volume de serviço é uma delas, tá? Recuperação de peça também pode ser um fator de lucro para uma oficina grande. Eu já trabalhei em algumas. Inclusive, as oficinas grandes fazem muita cachorrada, porque suponhamos que um carro desse está no seguro e ele vai ser recuperado, né? Vai ser recuperado, o cliente vai recuperar o carro, ele não deu perca total. Então o que vai acontecer? O dono da oficina, ele acaba ganhando a peça do seguro nova, ganhando em dinheiro e acaba recuperando a própria peça. Isso já aconteceu muito. Hoje em dia já é mais difícil de acontecer. Hoje em dia que acontece mais é o seguinte: o cara tira essa peça que está batida e pega uma outra peça usada e coloca no lugar. Ou seja, eles usam os mercados de reposição usado, né, para quê? Para ganhar dinheiro. Vamos pôr um exemplo aí. Se uma tampa dessa custar aí em torno de 2 mil reais nova, ele vai no ferro velho e compra uma por 500 ou 600 reais. Ele está tendo um lucro aí de mais de 150, 200% numa peça recuperada, né, numa peça trocada e colocando uma usada, correto? Então, eu acho que deu para entender isso aí. Então, o que eu estava falando, nosso perfil aqui é para trabalhar para pessoas que têm pouco recurso e a gente tem que fazer certas coisas que não existem,
né, que não existiria em grande parte das oficinas grandes, né, em que eu já trabalhei. A grande maioria das oficinas grandes, elas não perdem tempo recuperando esse tipo de coisa. Geralmente a peça vai parar no lixo mesmo, tá, na sucata, e vai ser posto uma outra, ainda que seja usada, mas vai. Também tem aqueles casos, né, galera, onde o carro é uma mosca do olho azul e aonde não se encontra a peça, né? Então tem uma série de variáveis aí que a oficina ela pode aplicar no seu dia a dia, né? Em reforma de um carro batido, certo? Então essa parte aí está explicada. Lembrando também que massa plástica, quem fala que não usa é baboseira, tá, galera? É baboseira pura, tá? Porque os restauradores, em sua grande maioria, depende muito de cada tipo de serviço, de cada tipo de veículo, de idade do veículo. Os restauradores usam muita massa plástica, tá? Muita. Usa massa plástica inclusive no carro inteiro. Isso vai depender muito do ano do carro e do estado da lataria, tá? Eu já acompanhei isso já, e já acompanhei ao vivo e não em vídeos, tá, galera? Acompanhei ao vivo o cara restaurando uma van do ano de 47 inglesa, onde o restaurador ele teve que aplicar massa plástica nela inteirinha, dentro de uma oficina que eu trabalhava, tá? Então essa técnica aqui, voltando a essa técnica, eu aprendi justamente com esse restaurador, tá? E é uma técnica usada na pintura de automóvel, né? Há muitos anos isso, tá? Há muitos anos aqui no Brasil, pelo menos uns 30 anos aí, né? É usado esse sistema, mas na funilaria ainda pouca gente usa isso. E por vezes eu também esqueço de usar, porque funciona muito bem, galera. Porque se você quer enxergar defeito, é só você aplicar um pó de qualquer cor escura em cima de uma massa e depois você volta a lixar. Tá vendo? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Vou fazer um teste aqui, vocês querem ver? Só um minuto só. Então isso é muito... Isso é uma coisa muito recorrente em oficinas grandes, né? Em oficina pequena você não vê as pessoas fazerem isso. Tá vendo, galera? É isso aqui, ó. Eu não posso mais avançar com esse lixamento, ou seja, eu não posso mais continuar lixando, porque senão eu vou tirar o material onde já não precisa ser mais tirado, tá? Ou seja, existe a técnica, mas o profissional ele tem que entender que ele tem que saber lixar para não tirar todo ele. Se ele for querer tirar toda a poeira dos defeitos, ele acaba com a massa, como no fundo também, a exemplo do fundo é a mesma coisa. Então nivelou, parou, nivelou, não tem mais o que fazer aqui. O que tem que fazer aqui agora é correção. Agora sim, em pequenas correção, vamos usar o que aqui? A massa poliéster. Porque a gente acha, eu acho engraçado aí, alguns canais, são muitos que falam que eles aplicam massa poliéster direto em qualquer tipo de funilaria. E isso é uma grande mentira, porque isso não existe simplesmente. Você aplicar um material que ele é feito para pequenos reparos e não para enchimentos mais profundos, como é o caso que é feita a massa plástica. Vou
vou mostrar mais uma vez, galera. Já mostrei isso em outros vídeos também, tá vendo, ó? Essa massa, isso vai dar pra ver que tá um pouco escura. Massa poliéster, tá vendo, ó? Isso pega melhor aqui, ó. Aí, ó, massa poliéster, tá vendo? Agora sim, eu posso fazer algumas correções aí. O vídeo vai ficar um pouco comprido, galera, porque não tem como explicar esses detalhes sem que o vídeo fique comprido, né? Mas eu não vou me estender muito, já vou parar, porque senão fica um vídeo muito grande e acaba que desanima algumas pessoas, né? Somente em quem está muito interessado ou está interessado em saber como funciona uma preparação de superfície de um carro é que vai realmente assistir. Entendeu, galera? Então é isso, galera. Massa plástica não tem como, em peças recuperadas não há como não aplicar. Já mostrei aqui, ó. Isso aqui foi todo amassado. Isso aqui tava tudo macetado, tá? Volta-se o que dá. Aqui essa peça, como na maioria das peças são abertas, tá vendo, ó? Vocês há de conver que tem até pontos de solda ali, porque a lata furou inclusive em alguns pontos, tá vendo, para poder rebater. Não existe uma spotter, aquelas spotter elétricas, já expliquei isso também. Não existe como uma spotter elétrica recuperar uma peça dessa. A spotter elétrica, na verdade, ela é uma ferramenta muito para coisinhas pequenas, tá? Grandes amassados você não consegue. Amassados que tem aqueles nervos enormes em volta dele, não traz na spotter, tá, galera? Somente na porrada. Não existe outra técnica, tá? Você também vê muita ferramenta fazendo propaganda que o cara cola cola aquelas borrachas assim com os puxadores e puxa aqueles amassados e fica quase perfeito. Aquilo é uma grande conversa fiada, tá? Em algumas peças você não consegue nem fazer cosca com a ferramenta daquela, em que dirá puxar o amassado, tá? Para começar, ela não iria nem grudar, tá? Porque uma peça que ela tem uma base, é como se fosse aquele suporte de GPS que gruda no vidro. O negócio daquele, se ele não tiver uma base lisa, ele não engruda, que dirá dentro de um amassado, como que vai grudar? Então assim, conversa fiada. Esse negócio de quem não usa massa plástica e faz tudo na spotter também é outra piada, tá? Não existe isso. Aqui é um outro exemplo, galera, de peça condenada, tá vendo? Olha essa entrada do backlight aqui para vocês verem como que tá toda deformada, ó. Tá até quebrada, tá vendo? Ou seja, essa peça ela tá boa para onde? Para ir parar na sucata, no lixo, né? Tá vendo aqui a quebra, ó. Tá vendo, galera? Ó. Isso aqui vai ter feito um outro trabalho de cola, tá? Vai ser limpada essa área toda aqui em volta, tirar toda a tinta para poder trabalhar com a cola. Mas antes disso também, a cola também não faz milagre, tá? A gente tem que primeiro fazer como se fosse uma espécie de dar ponto. Sabe quando você faz uma cirurgia na pele? É tipo isso. Você faz um buraco aqui, só que ao invés de uma agulha que é usado um ferro, é claro, porque isso aqui não é a pele da gente, isso é um material mais duro, né? Uma borracha. Então você tem que furar isso aqui com arame quente, alguma ferramenta quente, abrir alguns furos e costurar com arame para travar a peça. Daí sim você pode estar fazendo a colagem por trás e por fora. Essa técnica também ela funciona bem, tá, galera? Beleza? Então vamos encerrar aqui que o vídeo já vai parar em 20 minutos. Forte abraço. Oi.